Olá pessoal, vou falar aqui um pouquinho para vocês de forma bem resumida, né, explicando aí o processo de aterosclerose, né, nas coronárias, né, nas artérias coronarianas, né. Nós chamamos de doença da artéria coronária, né, que nós chamamos de DAC, né, doença da artéria coronária. Da artéria coronária, né? Então, a doença da artéria coronária, ela traz várias complicações cardiovasculares, né, para esse sistema que nós estamos estudando juntamente com vocês, né? Então, a aterosclerose, ela é uma das complicações que mais traz alterações, né, e comprometimento para o funcionamento da musculatura cardíaca e do sistema cardiovascular como um todo. Então, como que acontece aí esse processo, né, da formação da aterosclerose? Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui o exemplo do nosso um vaso sanguíneo, né? Então, essa formação, né, da aterosclerose, tanto na coronária quanto no decorrer dos outros vasos, elas acontecem de uma forma lenta e progressiva, né? É justamente o acúmulo de células, de substâncias, né? Um acúmulo anormal, né, de substâncias lipídicas, né, ou substâncias gordurosas, e de tecido fibroso, né, o acúmulo de fibrina que vai se acumulando no interior desses vasos, e com o passar do tempo ela vai se enrijecendo e formando aí o que nós chamamos de aterosclerose, né? E a formação, a criação dessa substância, ela vai criando o que? O bloqueio ou o estreitamento dos vasos, né, de tal forma que vai obstruir o fluxo sanguíneo de forma parcial ou até mesmo total, né, levando comprometimento aí para o funcionamento, irrigação e nutrição da musculatura cardíaca, né? Então, as aterosclerose, né, elas começam com uma formação de umas estruturas que nós chamamos de estrias gordurosas, né? Então, são pequenas lesões, né, que vão se formando aqui no interior dos vasos, mas nem todas essas estrias, essas estrias gordurosas, elas vão se desenvolver em aterosclerose, né? Na realidade, até hoje ainda não se sabe de forma precisa e clara, né, porquê de algumas estrias elas não se desenvolverem e outras desenvolver até formarem a aterosclerose. A gente sabe que existe aí alguns impactos relacionados à hereditariedade, à parte genética, né, que isso vai influenciar aí na questão da formação das aterosclerose, e tem a questão também dos hábitos alimentares, né, estilo de vida e alguns fatores ambientais também que podem estar interferindo na formação das aterosclerose, né? Então, elas vão formar essas placas, né, no interior do vaso, o que vai estar impedindo aí a formação do fluxo sanguíneo, para o que vai estar causando lesões, né? Isso aqui seria o fluxo sanguíneo, que vai estar causando um comprometimento da musculatura cardíaca, né? Existe aí alguns fatores que nós consideramos fatores de risco, né, para a formação aí das aterosclerose. Quais são aí os principais fatores de risco? Nós vamos dividir os fatores de risco em dois grupos, né? Vamos dividir aí os fatores de risco em dois grupos, que ficará bem mais fácil para nós estarmos entendendo essa
questão da formação das aterosclerose. Então, o primeiro, né, risco aqui será os riscos não modificáveis, né? Então, são os riscos não modificáveis. Os riscos não modificáveis. Quais são? São aqueles que, independente da nossa vontade, eles vão estar acontecendo, né? Na formação aí das aterosclerose. Primeiro, né, histórico familiar. Né? Histórico familiar. Então, não tem como nós modificarmos isso daí, né? Já tem casos na família, já tem história na família, já teve casos de paciente com infarto na família. Então, isso aí são fatores de risco que nós não podemos interferir, que nós não podemos modificar. Um outro fator de risco, a idade. Né? Ninguém vai poder retroceder. Né? Então a idade vai avançando, você vai tendo maior risco da formação dessa aterosclerose. Por quê? Né? Isso aí são alterações que vão acontecendo no interior da luz dos vasos. Né? Quanto mais tempo nós vamos vivendo, quanto mais idosos nós vamos ficando, maior vai sendo a possibilidade da formação dessas placas, dessas alterações que vão estar comprometendo esse funcionamento. Né? Uma outra questão, né? O sexo, né? Se vai ser, né, homem ou mulher, né? Se vai ser do gênero feminino ou masculino. Então há uma prevalência, há uma incidência maior entre os homens. Tá? Então os homens eles têm um risco maior do que as mulheres. Então esses aqui são fatores que nós não podemos modificar. Então nós chamamos de fatores de risco não modificáveis. E o outro são os fatores de risco modificáveis. Né? Então, vamos lá. Os riscos modificáveis. Bora tirar esse não aqui. Né? E vamos para os riscos modificáveis. Né? Então, quais são os riscos modificáveis? Primeiro, colesterol elevado. Nós podemos controlar os níveis de colesterol no nosso organismo? Claro, estão relacionados aí basicamente à questão da prática de atividade física e a questão alimentares, hábitos saudáveis. Isso vai estar tendo um impacto sobre a questão do colesterol e nós podemos interferir nisso. Né? Um outro risco que é também modificável, né? O tabagismo. As pessoas fumantes, elas têm uma probabilidade, um risco maior de desenvolver também as placas de aterosclerose, né? Essa lesão no interior da luz do vaso. Né? Uma outra questão, a hipertensão, né? Hipertensão arterial. Né? Então, o paciente pode interferir nisso? Claro que pode, aderindo ao tratamento, né? Seguindo as recomendações médicas. Então, são fatores que nós conseguimos interferir, que nós podemos modificar. Né? O paciente que tem diabetes, a mesma coisa. Né? Também, se ele não der atenção e relaxar, né, esse diabetes vai ficar o quê? Descompensado. Essa descompensação também vai estar favorecendo a questão da formação das aterosclerose, principalmente aí com um comprometimento maior para as estruturas cardíacas, né, a aterosclerose coronariana. Né? Um outro, né, fator que interfere nisso daí, né, de forma positiva, né, é a prática de atividade física. Então,
a gente sabe que a prática regular de atividade física, ela beneficia muito, né, o nosso sistema cardiovascular. E aí, aqui na atividade física, não para a formação, mas para impedir, né, o risco de criar, formar, né, essas placas, desenvolvendo aí um quadro de aterosclerose, né? Então, a atividade física, aqui no caso, né, seria a falta, né, a falta de atividade física, né, o sedentarismo. Um outro fator de risco que ele é modificável, porque nós vai depender aí da nossa boa vontade, da nossa disposição em estar praticando aí alguma atividade física. E um outro, né, risco modificável é a questão da obesidade, né? Então, as pessoas obesas, elas têm aí um risco maior, uma predisposição maior para a formação das aterosclerose coronariana, né? Em consequência, né, a esses fatores de risco, nós temos aí também algumas questões que podem ajudar na prevenção. Né? Assim como tem um risco para o desenvolvimento, existem maneiras para nós prevenirmos. Né? Então, quais seriam aí as principais formas de nós estarmos prevenindo, né, a formação das aterosclerose, né, principalmente em relação às coronárias. Né? Então, a prevenção... Então, quais são aí as principais medidas para a prevenção? Primeiro, o controle do colesterol, né? Aí a primeira medida de prevenção, né? Manter os nossos níveis de colesterol dentro do padrão de normalidade, né? Depois, né, um controle alimentar. Então a gente sabe que aquilo que nós ingerimos, aquilo que nós alimentamos, ele vai estar refletindo diretamente na qualidade, no padrão de saúde que nós temos. Né? Uma outra medida que vai auxiliar aí na prevenção vai ser justamente o uso de medicamentos. Então, existe aí, quando diagnosticado já um risco para a formação das aterosclerose, né? Então, existe aí os medicamentos que irão auxiliar nessa prevenção. Né? Além dos medicamentos, tem aí o abandono, né? A gente sabe que isso aqui não é fácil, principalmente para quem dono tabagismo. Para os fumantes isso aqui é um problema, né? Que nem sempre querer vai ser fácil, né? Mas o abandono do tabagismo vai ser uma das medidas primordiais, super importante aí para a prevenção da aterosclerose coronariana, né? E o controle dos dois quadros patológicos, que vai ser o controle da hipertensão arterial sistêmica e o controle da diabetes. Então, essas são as principais medidas que tomadas vai auxiliar aí na prevenção da formação desses agravos que vai estar comprometendo o funcionamento adequado do sistema cardiovascular, né? Uma vez que a formação de aterosclerose nas coronárias, né, nas artérias coronárias, vai estar comprometendo diretamente aí o funcionamento da estrutura cardíaca e comprometendo todo o sistema cardiovascular.